conceito de frações. Dois números A e B, aqui, ó, com B diferente de zero. Isso aqui é muito importante, vou já explicar por quê. Escritos na forma A sobre B. Calma, não vai se desesperar ainda. Eu vou explicar o que significa todas essas letras aqui e como que elas vão se comportar. Então, o que eu vou ter aqui, até aqui do que a gente já viu? O formato da fração é esse, A sobre B. O que isso quer dizer, né? Vou ter que colocar aqui, A sobre B. Não quer dizer que vão ser formadas especificamente por letras. O A representa um número, o B vai representar um número também. É só para você entender o formato de uma fração. Então eu vou ter um número em cima, uma barra e um número embaixo. A gente vai já entender o que significam esses números e para a gente poder entender até como que a gente vai representar eles. O que é um detalhe que já apareceu aqui? O B tem que ser diferente de zero. O que isso quer dizer? Que o número de baixo ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero matematicamente falando. Então, pode ser qualquer número no lugar do B, menos o zero. A gente não pode ter divisão por zero. Então, eles vão ser escritos nesse formato. Vai ter um número em cima, um número embaixo e uma barra no meio. Olha só, eles representam uma fração em que B... Olha o que ele vai dizer o que o B é. B é o denominador. Então, já é uma palavrinha que você precisa lembrar, porque a gente vai utilizar muito isso. O B, vou até colocar uma setinha aqui, ele é o denominador. E indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Ou seja, vamos entender aqui, o número de baixo ele vai indicar em quantas partes o objeto com o qual você está trabalhando ou a quantidade ele foi dividido. Então, o número de baixo indica em quantas partes foi dividido. E aí, o que mais que ele vem dizendo? Em que o todo foi dividido aqui. E A é o numerador. Então, já fica atento a essa palavrinha. Vou colocar aqui a setinha. A é o numerador. A gente vai utilizar muito essa palavrinha aqui. O que o numerador faz? Ele indica a quantidade de partes em que foram consideradas. Ou seja, se eu estou dividindo um objeto, sei lá, em 5 partes, se eu vou utilizar uma delas só, estou considerando uma parte. Que é o que eu vou fazer aqui, olha só. 1 sobre 5. Isso seria eu considerar o quê? Que eu tenho exemplo aqui, né? Uma barra, por exemplo, que foi dividida aqui em 5 partes. Vou dividir aqui ela em 5 partes. Então, olha só. 1/5, lembra que o número de baixo em quantas partes foi dividido? Que é o denominador, foi dividido em 5 partes. E o número de cima é o quantos eu estou considerando, ou seja, quantas partes eu vou utilizar, que seria só uma. Tá? Então, isso daqui seria uma representação na forma de uma figura para identificar em quantas partes uma figura foi dividida e quantas delas eu estou utilizando ou estou considerando.